Olá! Hoje vamos ao capítulo 51. Vamos ver as novidades. Finalmente, o dia do casamento chegou. Jane e Elizabeth pareciam mais emocionadas do que a própria Lídia. A carruagem foi enviada ao encontro dos noivos, que eram esperados para jantar. Jane e Elizabeth viam com apreensão a hora da chegada. Especialmente Jane, que atribuía a Lídia os sentimentos que ela sentiria em situação idêntica. Afligia-se com a ideia de que a irmã iria sofrer. Quando chegaram, a família estava reunida na saleta para recebê-los. A senhora Bennet desfez-se em sorrisos assim que a carruagem parou à porta. O marido conservava uma expressão grave e impenetrável. As filhas estavam alarmadas, ansiosas e inquietas. Ouviram a voz de Lídia na entrada da casa. A porta foi aberta com violência e ela entrou correndo na sala. A mãe adiantou-se e abraçou-a com grandes demonstrações de alegria. Sorrindo afetuosamente, ela estendeu a mão a Wickham, desejando felicidades. E ambos, com um alarde que demonstrava bem que ela não duvidava nem um minuto da realização do seu desejo. O Sr. Bennet recebeu-os de forma muito menos cordial. Seu rosto tornou-se ainda mais grave e mal abriu a boca. A atitude despreocupada do jovem casal era realmente uma provocação. Elizabeth ficou irritada e a própria Jane sentiu consternação. Lídia continuava a mesma, imprudente, indomável, doida, ruidosa e temerária. Falou a cada uma das irmãs, exigindo-lhes os parabéns. Depois de todos se sentarem, pôs-se a olhar à sua volta com curiosidade, notando as pequenas alterações que tinham sido introduzidas naquela sala. Em seguida, observou com uma risada que há muito tempo que dali partira. Wickham não se mostrava mais embaraçado do que ela, mas seus modos eram sempre tão agradáveis que, se o seu caráter não fosse manchado e o casamento tivesse sido realizado com todo o preceito, os seus sorrisos e suas atitudes teriam conquistado toda a família. Elizabeth nunca o supusera capaz de tal cinismo, mas ela sentou-se, resolvendo em seu íntimo nunca mais estabelecer limites à imprudência de um homem sem escrúpulos. Ela corou, e Jane também, mas os rostos daqueles que lhes causaram tal perturbação mantinham-se inalteráveis na cor. A conversa era incessante. A noiva e a mãe competiam em exuberância. Wickham, que estava perto de Elizabeth, começou a perguntar pelos conhecidos na vizinhança, com uma tranquilidade bem-humorada que ela sentiu jamais poder imprimir nas suas respostas. Tanto Wickham como a esposa apenas pareciam ter recordações agradáveis na vida. Nenhum fato passado era lembrado com amargura. Imaginem, já faz 3 meses que fui embora, exclamou Lídia. Não me parecem mais do que 15 dias. E, no entanto, tantas coisas aconteceram. Meu Deus, quando daqui partir, quem me diria que havia de voltar casada? Mas pensei que seria engraçado se o fizesse. O Sr. Bennet ergueu os olhos
Jane ficou aflita e Elizabeth olhou significativamente para Lídia. Ela continuou. Ah, mãe, as pessoas daqui dos arredores sabem que me casei hoje? Receei que eles não soubessem. No caminho, cruzamos com William Goulden na sua charrete. Para que ficasse sabendo, baixei o vidro, tirei a luva e apoiei a mão no rebordo da janela, para que ele visse bem a minha aliança. Só então o cumprimentei e não pude conter por mais tempo o meu riso. Elizabeth achou que tudo aquilo passava dos limites. Levantou-se, saiu e só voltou quando os ouviu passarem para a sala de jantar. Chegou ainda a tempo de ver Lídia, que com uma expressão de ansiedade se aproximara do lugar à direita da mãe. E dirigindo-se à irmã mais velha, lhe dizia: Ah, Jane, esse lugar me pertence agora por direito. Sou a mais importante, dada a minha situação de mulher casada. A solenidade daquela hora não dava a Lídia o constrangimento que até aquele instante não demonstrara. Pelo contrário, parecia cada vez mais à vontade. Ansiava por voltar a ver a senhora Phillips, a família Lucas e todos os outros vizinhos, e ouvi-los chamá-la de senhora Wickham. Enquanto isso não acontecia, foi, logo após o jantar, mostrar a aliança à senhora Hill e às criadas. Bem, mãezinha, disse ela quando voltou à sala, o que acha do meu marido? Não é um homem encantador? Estou certa de que todas as minhas irmãs me invejam. Só lhes desejo tanta sorte quanto a minha. Precisam todas ir a Brighton. É o lugar ideal para se arranjar um marido. Que pena, mãe, não termos ido todas. É verdade. Se tivessem me dado ouvidos, teríamos ido. Mas, minha querida Lídia, não gosto nada que vá para tão longe. Será mesmo necessário? Oh, mas é claro, não vejo mal nenhum nisso. Até gosto muito. Vocês só terão de ir nos visitar. Passaremos em Newcastle todo o inverno. Bailes não faltarão e eu arranjarei par para todas as que forem. Adoraria poder ir, disse a mãe. E depois, quando regressassem, poderiam deixar comigo uma ou duas das minhas irmãs. Garanto que arranjarei maridos para todas elas antes do fim do inverno. Agradeço pela parte que me toca, disse Elizabeth, mas não aprecio sua maneira de arranjar maridos. Os visitantes não poderiam demorar mais de 10 dias. O Sr. Wickham fora nomeado antes de sair de Londres e apenas lhe haviam concedido 15 dias para se reunir ao seu regimento. Exceto a Sra. Bennet, ninguém mais lamentou que eles se demorassem tão pouco. Esse tempo foi por ela aproveitado da melhor forma possível, fazendo visitas com a filha e recebendo frequentemente convidados em sua casa. Tais reuniões vinham ao encontro do desejo de todos, pois escapar ao círculo da família era ainda mais desejável para aqueles que pensavam do que para aqueles que não o faziam. A afeição de Wickham por Lídia era exatamente como Elizabeth supunha, inferior à que Lídia tinha por ele. Mesmo sem observar, dava para se concluir que a fuga se devera mais à paixão dela do que ao interesse dele. Se não fosse a certeza de que ele tinha fugido porque a situação no local se tornara insuportável, Elizabeth se surpreenderia
ao saber que Wickham raptou sua irmã sem sentir por ela uma paixão ardente. Ele não resistira à oportunidade de ter uma companheira para a sua viagem. Lídia gostava muito de Wickham. Ele continuava a ser o seu querido Wickham. Ninguém podia competir com ele no coração da irmã. Segundo ela, ele fazia tudo melhor do que ninguém. Certa manhã, pouco depois da sua chegada, Lídia disse para Elizabeth: Lizzie, ainda não lhe contei como foi o nosso casamento. Você não estava presente quando descrevi tudo à mamãe e às outras. Não tem curiosidade em saber como tudo isso se passou? Para dizer a verdade, não, replicou Elizabeth. E penso que quanto menos se falar no assunto, melhor. Você é tão esquisita. Vou contar como tudo aconteceu. Nós nos casamos na igreja de São Clemente, pois o Wickham pertence àquela paróquia. Combinamos de nos encontrarmos lá às 11 horas. Os meus tios e eu iríamos juntos e os outros nos encontrariam na igreja. Eu estava numa ansiedade que nem imagina. Receava que acontecesse algo que viesse a adiar o casamento. Teria ficado desesperada. Enquanto me vestia, nossa tia não parava de falar, como se estivesse me pregando um sermão. Quase não entendi palavra, pois, como deve calcular, só pensava no meu querido Wickham. Estava doida para saber se ele poria a casaca azul. Tomamos o café da manhã às 10, como de costume. Pensei que nunca mais teria fim. A propósito, os tios foram horrivelmente severos comigo durante todo o tempo que estive com eles. Não me deixaram sair de casa uma só vez durante os 15 dias que ali passei. Nem uma festa, nem uma reunião, nada. Bem, quando a carruagem chegou, meu tio foi detido ainda por alguns instantes para tratar de quaisquer negócios com aquele horrível senhor Stone. E como deve saber, quando ele se põe a falar de negócios, nunca para. Eu estava tão assustada que não sabia o que havia de fazer, pois era o tio quem me serviria de padrinho. E se não estivéssemos lá na hora certa, seríamos obrigados a deixar o casamento para o dia seguinte. Mas, felizmente, passados 10 minutos, ele voltou e partimos todos. Nessa altura, porém, lembrei-me de que, se acaso ele não pudesse ter ido, seria o Sr. Darcy quem o substituiria. O Sr. Darcy? Repetiu Elizabeth com um grande espanto. Sim, ele tinha ficado de ir com o Wickham. Oh, meu Deus, o que eu estou falando? Esqueci completamente. Nunca deveria ter mencionado tal coisa. Prometi que não o faria. Que é que o Wickham não vai dizer? Era segredo. Se era segredo, falou Jane, então não diga mais nada. Exato, disse Elizabeth, ardendo em curiosidade. Nada lhe perguntaremos. Obrigada, agradeceu Lídia, pois se vocês me perguntassem, eu acabaria contando tudo. E depois o Wickham ficaria muito zangado comigo. Para resistir à tentação, Elizabeth foi obrigada a fugir. Mas era impossível viver na ignorância daquele detalhe, ou, pelo menos, tentar se informar. O Sr. Darcy assistir ao casamento da sua irmã parecia inacreditável. Não poderia suportar tal incerteza. E, tomando uma folha de papel,
escreveu apressadamente uma curta missiva destinada à tia, pedindo a explicação para o caso. Como deve compreender, tenho curiosidade em saber por que razão uma pessoa que não tem relações com qualquer uma de nós e é quase um estranho à nossa família, estava presente no casamento. Peço que me escreva sem demora e me explique tudo, a não ser que haja motivos mais fortes para guardar o segredo que Lídia parece achar necessário. Nesse caso, terei de me resignar à minha ignorância. Isso foi o que ela escreveu à tia, né? Jamais me resignarei, pensou Elizabeth enquanto terminava a carta. Mas, minha querida tia, se não me contar, serei obrigada a lançar mão de estratagemas para tentar descobrir. Gente, que será isso? Que coisa estranha, hein? Vamos ver se descobrimos isso no próximo capítulo, né? Estou curiosíssima para saber. Tá bom? Então vamos aguardar o próximo vídeo, o próximo capítulo, tá bom? Tchau!